O colete é uma parte muito importante do tratamento da escoliose, mas como saber que esse colete realmente está funcionando da forma que nós esperamos que ele funcione? É isso que eu vou te contar aqui, então fica comigo. A primeira coisa que você tem que saber é quem são as pessoas que realmente têm a necessidade de utilizar o colete no tratamento da escoliose. E a literatura científica ela é muito precisa sobre isso. Então, a indicação do colete para a escoliose é feita para pessoas com escoliose entre 25 e 50 graus de ângulo de Cobb, principalmente durante a fase de crescimento. Isso porque o colete tem como principal função servir como um tutor do crescimento da coluna. Ou seja, o colete ele alinha a coluna e guia essa coluna durante a sua formação, durante o seu crescimento. Uma outra função muito importante do colete é redução das cargas assimétricas. Se você lembrar que a escoliose possui cargas assimétricas entre os lados da coluna, onde o lado da concavidade ele é muito mais sobrecarregado do que o lado da convexidade, e que com o passar do tempo essa sobrecarga leva a deformações estruturais, deformação do disco, deformação da vértebra com acunhamento vertebral, você vai conseguir compreender a grande importância dessa redução de cargas assimétricas. Na realidade, o colete ele acaba funcionando como uma espécie de viga composta, reduzindo essas cargas e dessa maneira impedindo essa deformação estrutural. Se o colete ele impede que a estrutura se deforme, ele indiretamente está impedindo a progressão da escoliose. Agora, como saber que o colete realmente está sendo funcional, que ele realmente está fazendo o papel dele? O principal parâmetro que nós utilizamos para avaliar isso é o ângulo de Cobb, da seguinte maneira. Nós pegamos duas radiografias. A primeira radiografia feita antes da confecção do colete e a segunda radiografia feita com o colete. É isso mesmo, nós solicitamos uma radiografia com o paciente utilizando o colete. E aí nós vamos comparar. Essa radiografia utilizando o colete, ela tem que ter uma redução do ângulo de Cobb de no mínimo 30%. Por exemplo, imagine que a angulação de Cobb era 50 graus sem o colete. E agora, na radiografia com o colete, esse ângulo de Cobb tem que ser no mínimo 35 graus, uma redução de 30% para ser considerado efetivo. Agora, eu tenho que lembrar que a escoliose é tridimensional. O ângulo de Cobb está me dando somente uma quantificação, uma gravidade do desvio lateral, uma das alterações. Eu também tenho rotações vertebrais e alterações no plano sagital. O colete ele não pode, de forma alguma, negligenciar esses dois planos. Então, o colete nas rotações vertebrais ele tem que trabalhar contra essa rotação. Se eu tenho uma rotação para a direita, o colete tem que empurrar essas vértebras para a esquerda. Se eu tenho uma redução da minha cifose, esse colete ele tem que estimular essa cifose. Geralmente, os coletes eles causam uma redução da lordose lombar. Porém, essa redução ela tem que ser controlada. Isso porque, na idade adulta, essa retificação lombar ela vai favorecer a processos degenerativos, ela vai favorecer a progressão tardia da escoliose. Então, o colete ele tem que levar em consideração os três planos da escoliose, as alterações tridimensionais da escoliose. Por isso, nós recomendamos o colete tridimensional. Nós não utilizamos mais coletes que não são tridimensionais, como o colete de Boston e principalmente o colete de Milwaukee. Então, o colete tem que ser tridimensional. E eu estou te passando todas essas informações porque eu sei que você não vai ter condições de mensurar isso, mas eu estou te dando informações suficientes para que você cobre isso dos profissionais que estão te acompanhando, que estão acompanhando o seu filho. Porque o colete é uma parte importantíssima, fundamental do tratamento da escoliose e ele não pode ser feito de qualquer jeito. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e não esquece de deixar aquele like. Eu vejo você na próxima e tchau!